Na semana passada nós compartilhamos algo tão precioso, né? A respeito da glória dos filhos de Deus, amém? Quem é que se lembra o que significa glória? Alguém se lembra? Ninguém se lembra o que significa glória? Dona Rosa se lembra. Esses. Opa! Existe esperança. É uma opinião, amém? Existe algumas, né? Existe alguns majestade, brilho. Mas nós trouxemos que dentre eles, né, no Novo Testamento diz que é uma opinião positiva. Alguém ajuda ele aqui, por favor. Uma opinião positiva ao seu respeito, amém? Que resulta em louvor, honra e glória. E quando nós vemos isso, compartilhei isso com alguns irmãos, mas é isso que nos faz prosseguir, é entender como Deus nos vê. É isso que nos faz avançar, é isso que nos faz sermos transformados diante dos frutos do Espírito, amém? Existem os frutos do Espírito, né? Esses frutos ele provém do Espírito, provém de uma vida com Deus, de uma manifestação de glória, de uma manifestação do fato de se crer que Deus tem uma opinião positiva ao nosso respeito. E eu acredito que dentre esse assunto que nós compartilhamos é algo que ficou muito no meu coração, né? Muito no meu coração. E pensei, né? O quão bom é, né? Quão bom é meditar pelas manhãs em relação à opinião que Deus tem. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: Deus tem uma opinião positiva a seu respeito. O que isso importa, amados? Importa que diante de situações ou de algumas coisas que nós fazemos, é importante parar para meditar, né? Dizer assim, pô, o que Deus pensa a respeito disso, né? Deus tem uma opinião positiva a seu respeito, amém? Porque não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você crê. E se você crê em Jesus e crê no sacrifício da cruz, isso nos basta, amém? Como é que eu encontro paz diante da guerra? Como é que eu encontro alegria diante das circunstâncias? É entendendo que Deus tem uma opinião positiva a meu respeito. Amém? Porque se eu olhar para nós, eu vou falar um pouco mais hoje. Se eu olhar para nós hoje, nós vamos perceber que a vontade de Deus não é que olhemos para nós, mas é que nós olhemos para Ele. Vou compartilhar um texto, a gente já tem falado durante um tempo já sobre isso, mas eu acredito que a graça e a verdade é o que reina, que governa, o que nos direciona. Essa é a vontade de Deus, é que nós venhamos cada vez mais compartilhar de Jesus Cristo, compartilhar de quem Ele é. Eu sou verdadeiramente impactado e abençoado. Eu vejo que sou muito abençoado, né? Muito abençoado pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, como também pela oportunidade de se alimentar, de ter a palavra, amém? A palavra é algo muito significativo para nós como igreja, amados. Jesus venceu Satanás através da palavra, está escrito. Quando Jesus estava falando, nós lemos hoje, Jesus estava falando com os judeus, ele estava trazendo a palavra, trazendo o que aconteceu lá em Abraão, e disseram, pô, você veio antes de Abraão? Tem nem 50 anos de idade, você está falando que veio antes de Abraão? Ele falou, antes de Abraão, vim eu sou, né? Nós vamos ver um pouquinho mais a respeito. Por quê? Porque Jesus Cristo é isso. Quando eu paro para falar da palavra, é falar, senta à mesa, porque é o próprio Jesus Cristo que nos alimenta, que gera, que nos fortalece. E tudo que Deus quer é Romanos 12:2. O que é Romanos 12:2? É mudança de mente, amém? É mudança de mente. A mente ela precisa virar, ela precisa estralar. Quando se fala cor predileta, quando você fala geladeira, o que vem na sua cabeça?
Sabão em pó. Tá vendo? Existe, na nossa vida é da mesma forma. A nossa caminhada é baseada naquelas respostas que nós damos, né? Diante das situações, o que é que vem de início? Vem a minha posição em Cristo, vem a minha identidade em Cristo. As primeiras coisas que vem na minha cabeça, né? Então é assim, é bem engraçado. Um dia eu estava numa montanha, enquanto um olhou e falou: nossa, para se matar daqui. Eu falei: aqui para soltar pipa. É a mente, amém? É onde a mente está alinhada. O que é que você pensa diante das situações? Quando se olha para um pôr do sol, as pessoas pensam coisas diferenciadas. A nossa alma, ela se liga a coisas, amém? Nós estávamos vendo Casados para Sempre. Uma das nossas orações era uma oração para que a alma se desvinculasse de algo, amém? Não sei se os irmãos leem, mas para mim é muito nítido. Por quê? Porque nós vamos se vinculando. E quando eu falo de Cristo Jesus, é a oportunidade de eu me vincular a Ele, amém? De colocar diante do Espírito a minha alma vinculada nele. E é isso que nós precisamos, somente disso. E baseado nisso, nós temos aqui: seja livre da má consciência, amém? É o tema dessa mensagem que nós vamos compartilhar: seja livre da má consciência. Talvez você pense que ela não exista, mas ela existe. E é justamente a falta da alegria e da paz que não te faz sorrir. Porque quando você está murmurando, ou faltando um sorriso no seu rosto, sabe por que que é? É porque existe uma má consciência. Quero compartilhar um texto com os irmãos. Está em Hebreus 10:1. Abra sua Bíblia. Hebreus 10:1. E nós vemos em Hebreus 10 que diz que a lei era apenas uma imagem, uma sombra, né? Das coisas que estavam por vir. E quando nós olhamos para Hebreus 10:1, nós vemos: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, amém? A lei é a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca. Pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a Ele se achegam. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós estávamos sábado na reunião pastoral, e aí nós vimos as alianças de Deus, né? São algumas alianças de Deus. E ali nós compartilhamos essas alianças de Deus. Nós temos a aliança davídica, noaica, né? A aliança que fez com Noé, amém? Qual foi a aliança que fez com Noé? Disse que nunca mais ia acabar em água, não ia matar mais, amém? Né? Pôs o arco-íris, o arco, né? Na verdade o arco, e disse que não acabaria mais dessa forma. Qual foi a aliança com Davi? Disse assim: jamais o seu trono terá fim, amém? A aliança davídica é uma aliança onde o trono de Davi jamais vai ter fim. E quando Jesus voltar, o que ele vai vir buscar? O trono de Davi, amém? Que quando ele veio não deram, ele vai voltar para buscar. Mas quando se fala de alianças, quais são as duas principais alianças que nós devemos conhecer? A nova e a antiga aliança. Nós estávamos louvando, e eu pedi para o Cícero colocar isso, né? Que o céu se abre, né? Eu não tenho um ritmo para cantar, mas ela é um louvor onde nós abrimos nosso coração e cantamos, né? Sopra o teu espírito, e é a antiga aliança, amém? O céu já se abriu, já declarou sobre Jesus, meu filho amado. Não soprou o Espírito como está lá em Salmos, mas o Espírito já habita em nós, amém? Então quando nós caminhamos, quando nós ouvimos o louvor, é necessário que a nossa alma esteja vinculada a Jesus, a palavra de Deus, para a gente identificar isso. Que louvor que eu estou louvando? É da nova aliança? É da antiga aliança? Eu estou clamando para o céu se abrir, então eu estou acreditando que o céu ainda não se abriu? Como assim? Todo aquele que crê, o céu já está aberto. Então de que maneira que eu estou cantando? Ou de que maneira que é a minha percepção em relação àquela situação? Será que eu estou caminhando, entendendo que os céus estão fechados sobre a minha casa? Será que eu estou caminhando entendendo que o céu está fechado sobre o meu trabalho? Será que é esse o sentimento que eu tenho? Será que a palavra de Deus, a palavra da verdade, da graça, será que ela reina, governa sobre a minha vida de uma maneira clara, que eu posso compreender diante de situações difíceis? Que os céus estão abertos, que existe paz, justiça e alegria.
Quando nós falamos de velha aliança, da lei, não estamos falando de tudo do Velho Testamento, pois a lei foi dada 450 anos depois de Abraão. Mas podemos dizer que temos, em termos gerais, que as pessoas do Velho Testamento estavam debaixo da lei e não andando debaixo da graça, amém? E hoje nós estamos andando debaixo. Às vezes parece algo nítido para nós, né? Antiga e Nova Aliança fala, pô, é tão simples isso. Estou andando debaixo da lei ou da graça? Não, é da graça, tenho certeza disso. Mas a primeira montanha que se levanta, eu respondo lei, né? A minha resposta de fé, que Jesus sempre disse, né? Homens de pouca fé. A minha resposta de fé para ultrapassar o que me faz pular, o que me faz ser forte. Agora eu vou. É ter a confiança, a certeza. É fé. Fé naquilo que o Senhor diz como graça. A nova aliança está oculta na velha, mas a velha é revelada plenamente na nova, amém? Quando você olha para a velha, você não consegue ver a nova, mas quando vem a nova, você consegue ter total clareza na velha. É muito nítido. E a palavra de Deus diz que o povo de Deus, ele estava caminhando no deserto, e no momento que eles caminharam no deserto, eles murmuraram. E no momento que eles murmuraram, havia muitas serpentes lá, venenosas, e as serpentes vieram e atacaram o povo de Deus. Por que atacaram o povo de Deus? Por causa da murmuração. Então no deserto que havia essas serpentes, elas vieram e picaram ele, mas elas picaram ele por causa de um motivo. Teve uma porta de abertura para que essas serpentes viessem. Então o que Deus fez? Deus ordenou a Moisés para que se fosse feita uma serpente de bronze, para que levantasse essa serpente de bronze numa haste, e a promessa era naquele momento, todo aquele que olhasse, tinha que fazer o quê? Olhar, amém? Todo aquele que olhasse para essa serpente de bronze, ele tinha sido picado, e no momento que ele foi picado, ele foi envenenado, ele olhava para essa serpente que estava pendurada na haste, ele seria curado do veneno, amém? Então foi essa a prática. Deus falou, vamos ver quem é que olha para a serpente que você está levantando na haste. Mas o que eles precisavam fazer? Entenda isso, eles precisavam apenas olhar. E a pergunta para nós é, para onde eu estou olhando? Para onde que eu estou olhando? Para o que eu tenho contemplado? É a graça de Jesus Cristo, é a verdade de Jesus Cristo, é a palavra de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ele trouxe a palavra diante dos judeus, que nós lemos em João hoje, no começo da abertura desse discipulado, na hora que ele trouxe a palavra, os judeus o perseguiram. Os judeus falaram, quem você pensa que é? Você tem demônio para falar uma coisa dessa. Você acha que é maior do que profeta? Você acha que é maior do que nosso pai Abraão? Eles não creram na palavra, e muitos hoje não têm acreditado nessa palavra. E qual que é a palavra? Precisavam apenas olhar. João 3,14. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele se encontra com um homem que nós conhecemos também, Nicodemos. E no momento que ele se encontra com Nicodemos, ele faz uma consideração, e ele diz assim: do mesmo modo que Moisés fez algo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, amém? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja. Por quê? Porque toda vez que você se sentir envenenado, amém? Você olha para a obra da cruz, olha para a obra de Jesus. Toda vez que você se sentir ali, eu vou morrer, olha para aquele que foi levantado. Não menospreze a obra de Jesus, não menospreze a obra da graça, não menospreze o Calvário, não menospreze isso. Olhe, mas que mais? Olhe, contemple, porque ao contemplar você será curado. Olha o que diz ali no 15, próximo. Volta, vamos ler de novo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Eu sempre caminhei com algo, amados, até que nada mais importe além de salvar o perdido, amém?
Sempre tive isso muito forte no meu coração já há alguns anos. E esses dias atrás Deus falou no meu coração, falou: João, mais do que essa preocupação em salvar o perdido, olhe para a vida. Olhe para a vida, o segredo é a vida. Eu tenho vida e vida à abundância. Creia nisso, olhe para isso. Porque certamente o perdido será salvo, amém? A palavra de Deus diz que aonde o rio de Deus passar, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá choro. E quem é a vida? É aquele que foi levantado. Assim nós ficamos sabendo, 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21. Assim nós ficamos sabendo que o Senhor Jesus era aquela serpente de bronze, amém? Então entenda isso, aquela serpente de bronze que foi levantada por Moisés lá atrás, era Jesus Cristo. Aquelas pessoas só foram curadas por quê? Porque o próprio Jesus Cristo já estava sendo levantado como sombra, como imagem, amém? Era uma sombra daquilo que haveria de acontecer. Já estava mostrando, já estava trazendo ali, não de uma forma revelada, mas de uma imagem. Ali curou, vai curar muito mais. A serpente de bronze foi levantada, curou aqueles que foram picados ali. Mas quando o cordeiro for levantado, ele vai tirar o pecado de todo mundo, de todo aquele que nele crê. É muito maior, era apenas uma sombra. E Deus quer que saibamos que na cruz o Senhor Jesus se tornou o que nós éramos, amém? Quando você olha para a cruz, Jesus só quer que você olhe para ele e fala: pô, legal, olha como ele sofreu, nossa. Que nem os filmes mostram, né? O sofrimento, você começa a chorar de dó de Jesus. Ai, que coitadinha. Não, coitadinho não, ele sabe muito bem o que está fazendo. Mas quando eu olhar para Jesus, quando eu olhar para a cruz, eu tenho que ter a compreensão correta. Qual é a compreensão correta que Deus quer que tenhamos? Qual é a revelação da graça quando eu olho para a cruz? É que Jesus tornou o que nós éramos, para que possamos nos tornar quem Ele é. Quando eu olhar para Jesus, quando fala que Ele foi levantado, era necessário só olhar, eu vou olhar, mas qual que é a compreensão? A compreensão é que Ele se tornou quem eu era, e que nele eu me tornei quem Ele é, amém? Houve uma troca. Essa é a revelação da cruz, essa é a clareza que nós temos. Olha o que diz 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi uma troca. Eu não posso olhar para a cruz sem ter essa compreensão de troca. Como o Senhor Jesus, que nunca cometeu pecado, se tornou pecado por nós. Como é que isso aconteceu? Ele simplesmente recebeu o nosso pecado, amém? E como nós, não sendo justos, recebemos a justiça de Deus, nós apenas recebemos a justiça dele, amém? Essa é a grande troca do Calvário. É esse olhar, né? Nós falamos a respeito de algo tão precioso semana passada, a glória de Deus, a glória dos filhos de Deus. Mas em uma semana eu já esqueci a minha posição. Isso é sério? Muito, porque é essa posição que vai te levar 20 anos para frente se Jesus não voltar. É essa posição que vai te trazer luz e clareza, para que você tenha paz, justiça e alegria na caminhada. E agora eu estou te dizendo aqui a revelação do Calvário, mas se você não anotar, se você não escrever, se você não repetir, se você não falar para alguém, amanhã quando te perguntar o que significa o Calvário, você vai falar: pô, eu não lembro mais. Eu não sei, esqueci, não está na sua mente, não está impresso em você. É isso que nos faz caminhar, amém? É a verdade, a graça e a verdade, são as palavras de Jesus que nos faz caminhar. E se Jesus diz que toda vez que eu olho para a cruz, amém, eu sou curado, e Ele diz que eu sou curado porque eu vejo a troca que foi feita lá, isso faz diferença na minha caminhada. Existia uma troca no Calvário, quando Jesus recebeu o nosso pecado. Deus julgou Jesus, amém? Deus puniu Jesus, sabe tudo a surra que Ele tomou? Era eu e você, Ele foi punido no meu lugar, no seu lugar. Foi punido. Quando recebemos Cristo como a nossa justiça, o que eu recebo com isso? Cristo, justiça dele em mim, e o que mais?
A bênção de Deus, amém? Por que eu sou abençoado? Fala para o seu irmão, fala, você é abençoado. Vocês são abençoados. Ó, o Serginho já deu uma bênção completa do Pai. Mas eu só posso ser abençoado porque eu tenho a justiça de Deus em mim. O Senhor não merecia, amém? Jesus Cristo não merecia. Quando ele foi erguido no Calvário, ele passou por tudo aquilo, ele não merecia se tornar pecado. Assim como nós também não merecíamos se tornar justos, amém? Esse é o mistério do Calvário, da cruz. E aí dentro disso que nós estamos falando, aí a gente entra num contexto da má consciência. Livres da má consciência do pecado. Em João 1:29. O que a gente vê na palavra de Deus, amados? Que todos os anos, durante quase 1500 anos, o povo de Israel, ele celebrava o dia da expiação, amém? Todo ano eles celebravam, né? Ainda celebram, mas hoje não tem sacrifício, porque não tem mais templo, né? Mas de ano em ano eles celebram algo. Celebra o quê? O dia da expiação. Eles continuam celebrando. Nesses dias, o que eles faziam? Eles imolavam, né, o sacrifício, a expiação, para que os pecados deles fossem cobertos por um ano, amém? Acontecia, né, de ano em ano, imolava para que os pecados durante um ano fossem cobertos. Olha o que diz em João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, amém? Eu vou ser muito sincero, eu não tenho problema com o pecado. Por quê? Porque Jesus venceu o pecado no Calvário, amém? E todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador, eu não tenho problema, porque Jesus pagou o preço de uma vez por todas. Nós vamos ver que é para sempre, amém? Nós não precisamos ter problema com isso. Mas existe um problema hoje que vai ser entregue por Cristo Jesus, que é a vitória sobre a morte, amém? Que é a vitória sobre a morte. Então esse algo que nós estamos falando é algo que deve constantemente ter clareza em nossa mente. Anteriormente o sangue de animais apenas cobria os pecados, mas agora o Cordeiro de Deus veio para remover completamente de uma vez por todas. O sacrifício que acontecia de ano em ano, ele cobria, amém? Agora ele removeu, ele tirou. Quando você pega ali, né, o original, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, você vai ver o tira, ele removeu de uma vez por todas no original. Você percebe isso. Então o que era a lei? A lei era mais ou menos isso: você passa o cartão de crédito e você tem um crédito futuro durante um ano, amém? Pelos pecados de um ano, aí passava o cartão de crédito, cobria por mais um ano, amém? Isso era a lei. Não é um pagamento real, mas apenas uma promessa, que pagaria no dia do vencimento. Mas no dia que Jesus está lá em, né, a palavra tetelestai, o que significa isso? Significa que a nossa dívida, ela foi quitada, amém? Foi pago, totalmente pago, ela foi quitada de uma vez por todas. Passados, presente, passado e futuro. Mas muitos, amados, muitos deixam de sorrir hoje. Pregam Cristo, dizem que está com Cristo, mas deixam de sorrir hoje. Deixam de receber a paz, a alegria do Senhor, porque vivem como se estivesse ainda no Antigo Testamento. Não compreenderam isso, não tem clareza disso. Por quê? Porque na lei, o que havia de ano em ano? Aí você vai falar o sacrifício, né? Não, é a recordação dos pecados, amém? Fala, a gente precisa sacrificar de novo, porque se tem mais pecados para pagar, então é recordação de pecado. Mas agora os nossos pecados foram purificados de uma vez por todas. Hebreus 10:2. Agora, qual é a diferença, né? Existem duas alianças principais que eu falo. Na nova aliança, qual é a diferença? É que eles foram purificados de uma vez por todas. Não precisamos viver debaixo da consciência de pecado. Eu não preciso ficar pensando, pecado, 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 pecado. Olha o que diz Hebreus 10:2. De outra maneira teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez
os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Qual é a vontade de Deus para mim e para você hoje? Pergunta para a pessoa do seu lado, fala: qual é a vontade de Deus para você hoje? É que você nunca mais pense em pecado. Amém? O que é nunca mais pensar em pecado? É quando você faz uma besteira, e diante daquela besteira, a vontade de Deus é que você não fique pensando na besteira. Nossa, que eu fiz. Agora a obra de Deus está destruída. A obra de Deus está destruída na minha casa. A obra de Deus está destruída no meu trabalho. Agora a obra de Deus está destruída no meu ministério. Agora a obra de Deus acabou. Não tem mais jeito. Acabou tudo. É consciência de pecado, isso, consciência de algo que se fez errado. Mas a vontade de Deus, por isso que eu comecei aqui dizendo: seja transparente com o seu irmão. Você não precisa colocar véu no rosto, no coração. Seja franco, é a obra de Cristo, essa é a verdade. E quanto mais nós compreendermos isso, mais vai dizer: qual que é o seu problema? Meu problema é esse. Errei nisso, tenho problema nisso, tenho dificuldade nisso, irmão. Consegue superar ou vai escandalizar? Amém? Consegue me escutar ou vai regalar o olhão e dizer: nossa, qual que é a sua posição diante disso? Em qual lei? Em que lado você está? Em qual base? Na base da lei ou na base da graça? Como é que você está vivendo a sua vida? Essa clareza para nós é importante. É isso que nos faz prosseguir, sem fardo, sem jugo, sem acusação. Olha o versículo número 3, Hebreus 10, 3. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração de ano em ano. Era feito lá, era comemoração de pecado. Vamos comemorar mais pecado. Vamos comemorar mais pecado. Vamos comemorar mais pecado. O que a gente comemora agora em toda a ceia? A morte de Jesus Cristo, amém? É um memorial da morte de Jesus Cristo, do sangue, do pagamento, do sangue que quitou toda a dívida. É esse memorial que nós fazemos. O argumento é que se o sacrifício da lei pudesse purificar dos pecados de uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecado, mas não é isso que acontecia lá. Em Cristo Jesus, qual é a promessa? É que você não terá mais consciência de pecado. Está tendo? É porque você está na base errada ainda. Como Jesus diz, né? Homens de pouca fé. A fé não está nele, não está na cruz. Ainda não está em Jesus. Você fala graça, você fala entendi. Mas seria mais inteligente dizer: não entendi ainda, eu quero mais, Senhor. Revela para mim. Em vez de eu me colocar como doutor, eu me inclino diante do Senhor e falo: revela-te, Senhor. Revela-te diante de mim, que os meus olhos se abram, que o véu se rasgue literalmente, para que eu compreenda quem Tu és. Hoje o sacrifício de Jesus resolveu completamente a questão do pecado, amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: Jesus resolveu a questão do pecado. Fala para ele: de uma vez por todas. Amém? E se Jesus resolveu de uma vez por todas, eu não preciso ter consciência de pecado. Eu preciso, Eu preciso ter clareza de quem Cristo é. Eu preciso ter clareza da troca. Mas como é que funciona isso? Funciona assim, que quando eu pensar no meu pecado, eu penso na troca, amém? Eu olho para Jesus. Quando eu pensar no meu veneno, estou envenenado. Eu olho para a troca de Jesus e digo: nossa, estou salvo. A dívida está paga. Mas se vir de novo o meu pecado à consciência, eu trago Jesus de novo à consciência. Quantas vezes? Quantas for necessário, contempla o Senhor, porque de glória em glória, a palavra de Deus diz que vai ser transformado. Toda vez que você contempla esse feito, você é transformado diante do Senhor. A palavra consciência aqui significa o quê, quando nós lemos? Volta um pouquinho no verso 2. Diz ali, de outra maneira teriam deixado de oferecer, porque purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam consciências, amém? O que significa essa palavra consciência, para que a gente entenda? A palavra consciência, ela quer dizer, o significado dela é ter conhecimento, é estar ciente, amém? É ter conhecimento, é estar ciente. Não significa consciência que acusa alguém, não é isso. Não significa consciência que acusa quando pecamos, é ter ciência. Eles faziam recordação do pecado, mas hoje nós fazemos recordação do consciência de condenação ou consciência de
Obrigado. Amém? Então assim, eles faziam recordação do pecado. Nós fazemos recordação do perdão. Amém? Eu preciso, em Cristo Jesus, para prosseguir. Fala para o seu irmão, fala assim: os seus pés estão enraizados. Amém? O que nos mantém inabalável? É a consciência de perdão. O que a consciência de pecado nos faz? Nos lembra constantemente dos nossos erros. Constantemente dos nossos erros. E o que é muito lamentável, amados, é que muitos vivem ainda constantemente se lembrando dos seus pecados. Como se isso representasse o maior zelo diante de Deus. Quanto mais pecado eu tenho, mais eu estou diante de Deus. Quanto mais eu olho para o meu pecado e vejo quão miserável eu sou, mais perto de Deus eu estou. Engano seu. Mas você vai se esconder de Deus. Mas você vai rejeitar o Calvário. Muitos acham, amado, que lembrar o povo do pecado é obrigação ministerial. O que eu preciso fazer é lembrar o povo do pecado, é meu chamado ministerial, amém? Vou usar esse microfone, eu vou usar a palavra de Deus para ficar te lembrando do seu pecado. Você não precisa disso. Na verdade o seu problema é outro, é que você se lembra demais. E se lembra tanto que mesmo dizendo que conhece a graça, você rejeita ela. Muitas das vezes, né? Não literalmente. Mas diante de uma situação ou outra do cotidiano, você rejeita ela. Nosso posto hoje, nós já aprendemos isso, é sermos ministros de uma nova aliança, amém? Uma nova aliança. Quando você fica se lembrando dos seus pecados, você está dizendo com a sua ação, que o sangue do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado definitivamente da sua vida, foi nula, que não valeu a pena. Hebreus 10:10. Quando nós vemos Hebreus 10:10, está muito claro em relação à palavra de Deus, o que Jesus Cristo é, na qual vontade temos sido santificados, pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Deixa eu colocar aqui numa outra tradução. Hebreus 10:10. E nessa vontade dele temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus, amém? Como é que nós temos sido santificados? Pela oferta do corpo de Jesus, feita uma vez para, ali está dizendo, feito uma vez, em outras traduções está dizendo, feito uma vez para sempre, amém? Esse sempre, ele significa muito, eu olho muito para ele na Bíblia, sempre, todas, são palavras que chamam a minha atenção, que eu falo, isso é grande, não é algo pequeno, não é um ou outro, são todos, mas isso é passageiro? Não, é para sempre, é de uma vez por todas, e isso basta. Vamos ver no 11, coloca no 11, Hebreus 10:11 diz, e assim todo sacerdote aparece a cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar os pecados. 12, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. O que significa isso? Ah, mas o meu pecado, não tem discussão, amém? Você creu em Deus? Crê. Você acredita em Jesus? Acredito. Então é de uma vez por todas. A discussão não pode ser mais pecado, porque ele venceu, amém? Se eu discutir isso, eu estou anulando. Eu estou anulando a obra de Jesus, eu estou anulando aquilo que Jesus fez, porque a Bíblia é clara. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Se ele está assentado, significa o quê? Terminei por aqui. Amém? Sentou, concluiu. Quando você recebeu Jesus na sua vida, você foi aperfeiçoado para sempre. Exatamente isso, declarar a palavra de Deus é declarar para sempre, eu estou nele, ele está em mim, eu creio nisso, eu tomo posse disso, quantas vezes for necessária.
Você pode ter segurança de que todos os seus pecados já foram perdoados de uma vez por todas. Podemos dizer isso porque o texto de Hebreu afirma o quê? Ele afirma que sentou. Isso é muito claro. O que a palavra de Deus diz no tabernáculo, lá no lugar santo dos santos? Havia cadeira? Não havia, por quê? Porque continuamente eles tinham que fazer sacrifício, amém? Então não tinha cadeira. Dentre os móveis que tinha lá dentro do tabernáculo, você não vai ver cadeira, você não vai ver ninguém sentado lá não. É constante, é contínuo. Mas o que é mais lindo, abre para mim por favor, em Efésios 2,4, é que quando Jesus concluiu algo, amados, e ele disse que o seu pecado está perdoado para sempre, ele está dizendo que ele fez e descansou, mas o maior desejo do coração dele é te levar ao descanso também, é que você receba isso na sua vida, que você se assente com ele. Por quê? Porque mais Deus, que é riquíssimo em misericórdia, amém? Ele é rico demais em misericórdia, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, próximo, estando nós ainda mortos, nossos ofensas, nos vivificou juntamente com ele, pela graça sois salvo. Versículo número 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O ressuscitou, amados, não é que você vai ressuscitar na volta de Jesus. Um outro dia você parar só para pregar sobre isso. O que significa esse nos ressuscitou? Porque tem pessoas que não compreendem ainda que já está na nova vida, que já está desfrutando da nova vida, que a eternidade não é algo futuro, mas é agora. E é isso que ele está dizendo, e nos ressuscitou juntamente com ele. Quando que você foi ressuscitado? Domingo nós tivemos ressurreição aqui, amém? Morte, sepultamento Mas quando nós olhamos para a ressurreição, nós pensamos que é algo futuro, algo longe, algo quando Jesus voltar, quando eu morrer e vai chegar essa... Não! Já ressuscitou, você já é ressuscitado em Cristo Jesus, já existe uma nova natureza em você, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Hoje é assim que nós caminhamos. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, para de depender dos seus esforços. Fala para a pessoa assim, para de obter a qualificação para agradar a Deus. Amém? Mas sabe o que é poderoso? Coloca Hebreus 10:17. Quando a gente vai ler na palavra de Deus, por que eu tenho sede? Por que eu tenho fome? Porque quanto mais eu vou lendo, mais eu vou falando, uau, nossa, meu Deus, e a coisa vai aumentando, porque quando você acha que está bom, aí você fala, nossa, tem algo melhor? Tem, a palavra dele nos garante algo melhor. E aí nós vemos que o Senhor nos chama, amém? Nos chama, Jesus nos chama, nós vamos ver isso bem no finalzinho dessa mensagem, que Jesus vem até nós, sempre foi assim, não é nós que pulamos para alcançar, Ele vem, amém? Ele nos alcançou, Ele se relacionou conosco, Ele pagou o preço, Ele fez todas as coisas, Ele se assentou e nos levou para assentar também. Agora desfrute. Mas esse desfrute Ele está dizendo assim, aproximemo-nos. Eu vou me aproximar, amém? Vou me aproximar da Bianca aqui, ó. Mas está dizendo assim, aproximemo-nos com ousadia, amém? Quando eu olhar para Jesus, eu não tenho que eu tenho que ter ousadia. A palavra dele diz que aquilo que ele tem para nós gera ousadia em nós, uma ousadia no relacionamento. Olha o que diz Hebreus 10:17: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades, amém? O que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim, jamais eu me lembrarei. Talvez você se lembrou do seu pecado hoje, mas o que Deus diz para você é, jamais eu me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, amém? Essa é a certeza. Isso gera ousadia. Isso gera ousadia. Uma vez que não temos consciência de pecado, podemos nos aproximar com ousadia. Quando eu não tenho consciência de pecado, eu posso ir para um relacionamento íntimo com Deus. Pela quê? Pela certeza da fé. Mas para termos essa ousadia,
essa certeza da fé, precisamos ter um coração purificado da má consciência. A palavra de Deus diz, nos orienta, que a vontade de Jesus é nos livrar da má consciência. Mas a palavra de Deus não diz que precisamos ser purificados dos pecados para nos aproximar. Amém? Ele diz assim, que livre da má consciência você se aproxima. Amém? Entenda isso. Livre da má consciência você se aproxima. Ele está dizendo, livre do pecado você se aproxima. O que isso significa? Significa que já não existe mais pecado, mas existe má consciência. Está entendendo o mistério, a revelação da palavra? E muitos acham que o que me distancia é o pecado. Para quem é filho de Deus, não. É a má consciência. A Escritura diz que precisamos ser purificados da má consciência. A má consciência é aquela que vive no nosso consciente de pecado, de erro, de falha, de não responder o suficiente, não li a Bíblia o suficiente, não orei o suficiente, não me esforcei o suficiente, a minha célula não estou tendo um encargo suficiente, estou fazendo um monte de coisa errada, a minha célula vai cair, vai desmoronar, vai dar tudo errado. Sabe por que aquele irmão está desanimado? É por causa de mim, porque eu estou assim, pecando. Mas como ela pode viver consciente de pecado se eles foram perdoados? Como? É esta a questão, amém? Hebreus 10, 19, coloca para nós. Muitos acreditam que ainda há algo que eles mesmos precisam fazer para chegar, amém? Muitos acreditam isso, que o relacionamento com Deus, a obra de Jesus Cristo existe? Existe. Você crê em Jesus? Creio. Mas e aí? Mas é aí que você precisa fazer algo a mais para se aproximar. Olha o que diz no 19. Tendo, pois, irmãos, diga assim, ousadia. Eita glória, eu vou te mostrar algo poderoso aqui. Ousadia. Eu vou antecipar, porque isso aqui é muito poderoso. Sabe como que eles entravam de ano em ano na festa da expiação? O sumo sacerdote vai entrar, ele já começava a tremer, dizendo, putz, eu vou morrer. Mas se você morrer lá dentro, quem vai tirar? Ninguém, porque ninguém vai entrar lá, só no próximo ano. Fala, e agora? E agora nós tivemos uma ideia triunfal. Qual é? Amarra uma corda na cintura, você entra, se você não sair, a gente te puxa. Porque ninguém mais entra. Tinha ousadia ou não tinha? Não, não tinha ousadia. Era assim, ó, eu tenho tanto pecado, será que eu tenho pecado ou será que eu não tenho pecado? Eu fiquei o ano inteiro, eu acho que eu não pequei, mas se eu pequei, eu vou morrer agora. Não tinha ousadia, amém? Entenda que essa palavra ousadia, ela quer dizer muita coisa quando você entende, quando existia um sacrifício por ano, para cobrir, e agora existe o pagamento completo. E aí quando a palavra de Deus olha para você, e tendo pois irmãos, ousadia, mas ousadia para quê? Tendo pois irmãos, ousadia para entrar no santuário. E em outras versões sabe o que diz? Para entrarmos no santíssimo lugar. É lá onde ele está, lá no santíssimo, amém? Átrio, santo dos santos e, amém? Eram 3 etapas que havia para se entrar no tabernáculo: átrio, santo dos santos e santíssimo. E agora a palavra de Deus diz para nós: tendo pois irmãos ousadia para entrarmos no santíssimo lugar. Seja ousado. Pelo quê? O que é que te traz ousadia para entrar? O sangue de Jesus, amém? Preciso olhar para a cruz e ter consciência de que houve uma troca. E diante dessa troca tem um sangue. E diante desse sangue tem Jesus. E diante do sangue eu sou ousado. Sou ousado para me relacionar. Nada nem ninguém pode impedir você de ter um relacionamento íntimo com Deus. Próximo versículo. Pelo novo e vivo caminho. Entenda isso. Pelo quê? Pelo novo. Qual que é o velho? Meu Deus, e agora eu vou entrar, e se eu não voltar? Agora existe um novo caminho. Quem é o caminho? Talvez você descobriu isso já há muitos anos.
Mas talvez se junto com esse caminho você aprendeu, a porta é estreita. O que te remete? Pra você entender em que base você está, a porta é estreita, irmão. O que te remete? Fala, putz, existe novo caminho? Eu acho que não. Tiraram ele, ao mesmo tempo que trouxe Jesus como caminho, verdade e vida, trouxeram a porta estreita para mim, eu fiquei de fora. Estou em dúvida, eu entro ou não entro? Consciência de pecado. Amém? Entro ou não entro? Que caminho é esse? Que porta é essa? Pelo novo e vivo. Quem ressuscitou? Jesus é vivo para sempre. Se ele entrou do outro lado do céu, nós entramos também, é a garantia. Ele vive. Isso é lindo demais. Obrigado, Jesus. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Quem foi que te consagrou? Foi você? Foi você que andou de joelho, você que frequentou as consagrações, você que veio nos discipulados, nos cultos e nas células, e fez 24 horas de jejum, 72 horas de leitura. Foi você? Quanto mais conhecemos Jesus, nós vemos o quanto ele é riquíssimo em misericórdia. Riquíssimo, ele não tem exigência para você. Vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos, amém? O que é se chegar? É falar, Jorge, já chega a mim aqui, amém? Essa é a palavra de Deus para você. Essa é a vida daquele que vive para você. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração. O que é um verdadeiro coração? É o que eu comecei dizendo hoje. Não põe máscara, não finge ser alguém, você não precisa, amém? Não precisa disso. Talvez você cresceu assim, mas você não precisa mais. Quando eu reconheço a obra da cruz, eu não preciso mais. Os humilhados serão os... Então abra o seu coração diante de Deus. Você errou contra alguém, pede perdão para o irmão. Fala, eu errei, me perdoa, eu falhei. Como é que está a sua vida? Está assim, assado, eu fico só pensando nisso. Existe algo que está tentando me pedir. Seja transparente, amém? Muitos entram, acham que fez parte do grupo dos santos, né? Santos porque se comportam bem, agora tem que ser assim também. Não, não é isso. Nós somos santificados pelo sangue, amém? É por Jesus Cristo, é Ele que nos consagra. Chegamos com um verdadeiro coração e inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da má. Amém? Essa é a vontade de Jesus. Eu já o libertei do pecado, eu já venci o pecado, mas agora tende os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. No Velho Testamento as pessoas não tinham essa ousadia, amém? Fala para a pessoa que está do lado, fala, você é ousado no Senhor. O caminho até o Santo dos Santos, o caminho até o Santíssimo Lugar, amados, lá no Antigo Testamento é um caminho de morte e de medo, mas agora em Jesus se abre um novo caminho, e esse caminho é chamado de caminho da vida. Lá atrás, morte e medo. Hoje, novo caminho, vida. O que isso significa? Significa que quanto mais você ande nesse caminho, se aproximando, mais você desfruta do que? Daquilo que Deus é, da grandeza de Deus. Hoje, quanto mais longe você fica, maior é a chance de morte e maldição. Mas quanto mais você se aproxima, mais vida tem. Como é que eu me aproximo? Ousadia com consciência de perdão, amém? Consciência que existe um sangue de uma vez por todas. Existe um pecado. Tem pecado, sim ou não? O pecado gera para quem? Para quem não aceitou Cristo Jesus, amém? É para quem não tem isso. Por isso que nós declaramos, por isso que nós somos mensageiros disso.
Nós temos as boas novas, nós temos o reino de Deus, nós temos as palavras de Jesus, o ano aceitável do Senhor. Mas o que é má consciência? É aquela que todo tempo fica acusando você do pecado. Amém? É importante você discernir a sua caminhada com Cristo. É importante você discernir isso. Como que é? Todo momento eu fico sendo acusado? Todo momento o meu pecado fica vindo à memória? Mesmo que você já tenha sido perdoado, amém? Isso que é importante. Quando eu tenho consciência de perdão, eu não tenho consciência de condenação. Ou é um ou é outro. Eu entendo que Jesus fez por mim ou eu rejeito. E qual que é a plena certeza da fé que nós lemos? Muitas vezes nós vemos pessoas, amados, que têm dificuldade de vir nas reuniões, dificuldade de oração, dificuldade de leitura, mas isso é o que se colhe, amém? O que se planta? Jesus, a vida no Espírito, é conhecer Jesus, é compreender mais e mais de Jesus, simplesmente por quê? Porque muitas vezes, amados, essas pessoas que sentem isso, é porque elas não querem se aproximar dEle. Assim como na antiga aliança as pessoas tinham medo, porque era um sentimento de morte, medo de entrar, muitas pessoas ainda sentem isso hoje, tem um sentimento de morte, tem um sentimento de medo, eu não tenho prazer, eu não tenho fome, não tenho sede. Elas possuem uma má consciência e por isso elas temem a presença de Deus, simplesmente porque não quer se aproximar dele, amém? Infelizmente ainda vive segundo o quê? Segundo o conceito do Velho Testamento, e se relaciona com Deus como judeus no tempo de Jesus. Para Deus, sabe como que é que os judeus se relacionam? Esse dia a gente foi no monte, né? As pessoas não fazem isso por mal, amados. Eu acredito que o coração é um coração bom, o coração é um coração alinhado. Mas vem lá Deus de Isaac, Jacó, de Abraão, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus transcendente. E aí traz um Deus tão soberano, mas tão distante, tão frio. As instruções de Levítico para o sacerdote, amados, nos leva a pensar que o que eles faziam lá é como se fosse um material radioativo hoje. Quem é que vai entrar lá se o Tião não voltar? Eu que não vou, é tóxico, o santo dos santos. É esse o sentimento, amado. É Chernobyl, como é que chama? Chernobyl. Miguel foi, quem é que busca o Miguel? Vou nada, é tóxico. Deus é tóxico, mas é o que diz a respeito de Deus, lá em Levítico, amém? É a impressão que dá, não que está escrito, mas a impressão que dá é essa. Eu tenho medo de ir, eu tenho medo de relacionar, e hoje, na nossa caminhada, a gente tem um sentimento semelhante. 9 horas, acabou. O gás vai subir. Se Deus me chama aqui, se apresentam, né? O que eles diziam lá em Levíticos, que eu estou trazendo essa consideração? Se um sacerdote, ele não praticou pecado, amém? Mas se ele oferecesse um animal que não fosse perfeito, o que acontecia com ele? Morria. Mas se de repente ele vem e ele tropeçou, encostou na arca que estava lá dentro, o que acontecia? Morria. Meu, qualquer passo em falso, morte. Para você entrar lá vai ter que ser assim, 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 exigência atrás de exigência. Então eu preciso ir, e ainda mesmo sabendo de tudo, estudei minha vida inteira, sou de filho, sou de família de sacerdote, e faz parte da minha casa, faz parte, mas mesmo assim eu estou tremendo, porque não é suficiente. O dia, né, que se comemorava aí o ano da expiação, né, a festa da expiação, era tão perigoso,
o sumo sacerdote, amado, que no decorrer dos anos, eles desenvolveram aquela estratégia. A corda, ela não sempre existiu, mas chegou uma hora que não voltava mais. Falou, então eu preciso pensar nisso. Agora, porém, cheguemos a um novo tempo, amém? Fala para o seu irmão, fala, você vive um novo tempo, irmão. Fala para ele, nós podemos ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Então, quando eu digo para você das alianças e entro na nova aliança, a nova aliança é algo que significativamente mudou, drasticamente, o relacionamento com Deus, amém? De maneira muito significativa, mudou. E hoje, nós somos chamados para quê? Para viver uma nova realidade. Moisés simboliza a lei no Velho Testamento. Em Êxodo 3, lemos a respeito do dia, né? Em que Deus apareceu na sarça ardente. Eu vou fazer só uma comparação. No domingo eu fiz uma comparação aqui também, bem interessante, a respeito de que, quando pediu para ver a face de Deus, o que Deus disse? Eu vou te mostrar só as costas, amém? Eu fiz uma comparação na aliança. Ler a palavra de Deus é diferente de ler a palavra de Cristo? Sim. Por quê? Porque ler a palavra de Deus, eu estou lendo a lei, eu estou lendo o Antigo Testamento, eu estou com essa compreensão. E eu disse que quando Moisés pediu para ver a face de Deus, Deus falou, eu vou te mostrar as costas. Mas quando veio a mulher hemorrágica e tocou por detrás de Jesus, o que Jesus fez? Quem me tocou? Quem me tocou? E ele olhou para ela e disse, vá em paz, amém? Não vá com consciência de que você roubou algo de mim, porque não roubou, porque eu tenho prazer em te dar, amém? É importante nós compreendermos isso. E mais uma vez eu quero fazer uma analogia de relacionamento com Deus, para que você tenha essa compreensão. Êxodo 3:1, coloca para nós vamos ler até o 5, até o 6. Em certa ocasião, Deus, dentro daquela realidade do Velho Testamento, né? Nós entendemos que a realidade mudou no Novo Testamento. Mas lá atrás o relacionamento era diferente. Como que era? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho lá atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor, em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão. Porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te achegues para cá. Diga assim comigo, não te achegues para cá. Tira o sapato dos teus pés. Diga, tira o sapato dos teus pés. Amém, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Número 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para... Entenda isso. A maior vontade de Deus é que quando nós viemos ler isso, a gente fala, uau! Vocês estão enxergando, porque a palavra foi revelada, amém? Está fresquinha na consciência, então vocês já chegaram um monte de coisa. Um monte de coisa. Quando eu falei aqui que eu estava lá no monte e eu ouvi Deus de Isaac, Deus de Jacó, não estou zombando de ninguém, eu sei que o coração é bom, mas para mim quando eu ouço, amado, eu identifico a aliança. Quando eu louvo, eu identifico a aliança. Quando eu leio, eu identifico aquilo que está se dizendo na Bíblia, amém? E o que ele está dizendo ali agora? Deus de Isaac, Jacó, Deus de Isaac, seu Deus, Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E aí o que aconteceu com Moisés? Meu Deus, eu vou morrer aqui. Já chega para lá, imagina você está vindo aqui, pô, que é isso? Que a chama não queima, não se apaga, não consome. Aí você vem, nossa, que negócio é esse? De repente, Moisés, aí você, meu Deus, eis-me aqui. Aí fala, você chega para lá, você, meu Deus, tira as sandálias, você tira tudo e fala, nossa, você fala, ferrou, eu vou me esconder aqui agora, porque Deus vai me fulminar, amém? Compreensão, vocês gostou da voz?
Te impressionou? Amém. O que nós vemos, amado? Nós vemos que aqui na sarça, o anjo que fala com Moisés ali também representa Jesus. Nós vemos isso, nós enxergamos ali. Mas o que nós vemos também, que Moisés, curioso por aquela situação, ele para ver, ele para enxergar, mas ele tem um tipo de relacionamento com Deus, amém? Que isso fique claro, que quando você olhe para as escrituras, você encontre isso. Eu estou vendo Deus, eu estou vendo o ser humano. Como é que está esse relacionamento entre Deus e ele? O relacionamento ali foi puxado. E sabe como é que nós vivemos muitas das vezes? É com essa consciência. Já chega para lá, agora tira a sandália, agora se cobre. E você vai falando, meu Deus. Qual que é a primeira coisa que o Senhor diz para ele? Vamos voltar lá. Volta 1. Volta, está no 6, volta para o 5. Calma aí, isso. Pode ser isso aí. Volta um pouquinho, deixa eu ver o 4. Tá, até então ele foi atraído pela árvore que está pegando fogo, amém? Não se consumiu, foi atraído, chamou a atenção, Deus falou com ele, Moisés respondeu até aqui, um relacionamento tranquilo, eis-me aqui. Aí próximo. Primeira coisa que Deus fala para ele ali é o quê? Não te achegues para cá. A ordem em Hebreus, amado, que nós lemos, né? É para você se achegar como? Ousadia, aleluia. Amém? Isso é poderoso demais. Isso para mim significa, mas não significa tipo pouco. Tipo, significa uau. É assim que eu quero me relacionar com a minha esposa, amém? É assim que eu quero me relacionar com a igreja. É assim que eu quero me relacionar com os líderes. Quando que eu me relaciono assim com a minha esposa? Com as minhas filhas? É quando eu tenho ousadia diante de Deus. Tenho ousadia diante das pessoas. Tenho a mesma facilidade e o mesmo fluir, amém? O mesmo fluir, tudo ao seu redor muda diante daquilo que Deus é. Para que nos aproximemos com ousadia. Mas para Moisés foi, não se achega perto. Moisés apresenta, né, a lei, como dissemos. E essa foi a primeira vez que Deus falou com ele, amém? E desde a primeira vez que Deus está falando com ele, como foi o tipo de relacionamento? Foi esse. Eu quero finalizar com essa história, mas eu quero que você tenha essa compreensão, que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Somos um corpo, amém? Que os nossos olhos sejam abertos em relação a quem Deus é. E que aliança vivemos. Qual foi a segunda coisa que Deus disse para Moisés? Ali está dizendo assim, né? Tira os sapatos dos teus pés, né? Em outras traduções está dizendo, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Sabe o que Deus queria dizer para Moisés? Assim, Moisés, você não pode participar da minha santidade. E hoje as pessoas ainda ficam dizendo, você precisa ser santo, você precisa ser santo, Você não pode participar da santidade de Deus? Vou te mostrar que você pode. Vamos para Lucas 12, agora nós vamos para 9 e vamos entender o relacionamento que Jesus nos ensina, amém? Jesus ensina um relacionamento entre filho e pai. Ele conta uma parábola. Em Lucas 15, o Senhor contou uma parábola chamada Filho Pródigo. A maioria de nós conhecemos, já ouvimos falar, mas quando nós comparamos, né? Esse dia eu estava falando com um amigo, eu peguei e falei, eu gosto de ler a Bíblia assim, né? Eu vou lá, eu volto, é uma leitura investigativa, amém? Tipo, eu vou investigando, vou vendo como que é lá, como que é aqui, o que mudou, o que não mudou. E aí quando a gente olha aqui em Lucas 15, nós vemos a parábola do filho pródigo, que nós já ouvimos inúmeras vezes. Mas nessa parábola o pai, ele divide a herança com os filhos, amém? O filho vem, pede a herança, e no momento que ele pede a herança, é a mesma coisa do que um filho
é determinar a morte de um pai e falar, você tinha que morrer primeiro para depois pegar a herança. O pai vivo, ele diz, eu quero a minha parte. Ele está dizendo, eu desejo a tua morte. Amém? O filho está dizendo para o pai, eu desejo a tua morte. Entenda isso. Não é aqui Moisés, eis-me aqui. Está entendendo o coração de Moisés? Um coraçãozinho disposto, sim ou não? Eu digo que boas palavras para nós dizer para Deus hoje, é olhar para a cruz, crer e dizer, eis-me aqui, que é isso, Senhor? Eis-me aqui, e eu vou caminhando assim, eis-me aqui. São boas palavras para Deus, mas o que Jesus diz, ele pega isso da lei, e leva para um nível muito inferior e diz, o filho deseja a morte do pai. Quem é o pai? Diga Deus. Amém? É uma pessoa que ali, filho, desejou a morte de um pai, e um pai nessa parábola significa Deus. Então ele levou isso, não é Moisés aqui, né? Moisés, eu desejo a sua morte, Deus, né? Que aconteceria com Moisés? O que você acha que aconteceria com Moisés? Última vez que ele ia ver sarça ardente, nunca mais. A história dele ia acabar ali. Relacionamento, antiga aliança. Mas Jesus leva isso para o mais profundo e diz, um filho que desejou a morte para o pai e pediu a herança. Em Lucas 15:12 diz, e disse, não te achei, não, coloca para mim. Lucas 15:12. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda, amém? O pai falou, quer desejar minha morte, eu vou te dar o que é seu. Abençoou, amém? Desejou a morte, primeira coisa. Abençoou ele, falou, você quer, leva. E aí o que nós vemos aqui? O fato do mais novo pedir, é isso que significa. Ele saiu, ele gastou a herança, amém? Compreende isso? Gastou a herança. No momento em que ele gastou a herança, ele perdeu a amizade. Judeu come porco, sim ou não? Não. Você quer saber qual que é o pior emprego para o judeu? Você acha que é carregar lixo? O pior emprego do judeu, sabe por que não come porco? Porque é imundo, amém? O pior emprego para o judeu seria alimentar porcos. Assim, Jesus primeiro ele disse, matou o pai. Depois esse filho que foi abençoado pelo pai, ele foi fazer a pior coisa que ele poderia fazer na face da terra. Está falando de judeus, amém? Para judeus. Pegou o judeu, levou ele para o nível lá embaixo também. E diante disso, Jesus começa a fazer essa comparação, que para mim é muito significativa. E aí ele faz o seguinte. Quando ele foi trabalhar com os porcos e não tinha mais dinheiro, ele falou, eu vou voltar, porque os funcionários do meu pai comem, vivem muito melhor. Eu não vou ficar nessa vida aqui e me rebaixar tanto. Então ele caiu em si, né? A palavra de Deus, coloca Lucas 15:20. Então ele falou, eu vou ter com meu pai. E aí sabe o que Jesus disse? Ele diz assim, que mesmo diante disso, o filho desejou a morte, foi lá com os porcos, se rebaixou. No momento em que o pai o viu, o que o pai fez? Correu em sua direção e o beijou, amém? Vamos ler. Às vezes eu falo que é Jesus que corre na nossa direção, que é Deus que vem na nossa direção. Nem todo mundo acredita ainda. Acho que é nós que vamos. Quando a pessoa fala, estou fraca, não consigo orar, fala, você precisa orar, ora, você precisa, e vai para uma exigência achando que é você que vai ir, mas nunca é você, é sempre Ele que vem. Diz assim, e levantou-se para ir, e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço, e o pai dele beija ele. Aí eu vou te mostrar o relacionamento. Em Moisés, qual foi as primeiras palavras? Em Moisés, não te achegues para cá. Na nova aliança, qual que é? Correu, abraçou e o beijou. Jesus Cristo, quando ele traz essa parábola, amado, ele está comparando a algo. Ele está dizendo assim,
o que você acha, o que vocês acreditam, judeus, como relacionamento com Deus, já era. Existe uma nova maneira de se relacionar com Deus, e essa nova maneira agora é em mim. E aquele que vê a mim, vê o Pai. O Pai me aceita e aceita você também. Correu para o filho pecador, amém? Desejou a morte do pai, é pecador ou não é? Hã? Desejar a morte do pai é algo sério ou não? O que você acha? Que morra. Hã? É pecado. E a segunda coisa que Deus disse para Moisés foi o quê? Tira as sandálias, porque esse lugar é o quê? Mas o que o pai fez com ele? Mandou que colocasse sapato nos pés dos filhos. Amém? Mandou-se que colocasse sandália nos pés do filho. Sabe o que ele está dizendo? Ele tem direito de permanecer na família. Deu direção, calçou. Você tem direito de permanecer a família de Deus pelo sangue de Jesus, amém? Essa é a nossa consciência. Sabe o que ele disse mais? Aí Jesus entra na história, né? Porque ele mandou matar um. O que o pai mandou matar quando o filho chegou? Mandou matar um novilho. Ele disse que poderia fazer uma festa. Sabe por que ele disse que poderia fazer uma festa? Entenda isso. Abraçou, beijou, colocou sandália, vem fazer parte da família, e agora eu vou matar o novilho. Está dizendo assim: outro vai morrer no seu lugar, para que você entre na festa. Amém? Jesus entrou nessa parábola e entrou como um novilho, dizendo: outro vai morrer, não é você. Não é você que é colocado fora desse relacionamento. O novilho vai morrer para nós celebrarmos junto. Isso é grande demais, poderoso. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Olha o nível de relacionamento, amados. Quando Moisés recebeu uma ordenança de Deus, e Deus disse para Moisés livrar o povo, o que Moisés disse? Eu não sou capaz, eu não consigo. E aí o que o Senhor diz para ele? O Senhor diz para ele: o eu sou te enviou, amém? Isso é poderoso. Por que é poderoso? Por que Moisés disse que não seria capaz de libertar o povo? Porque na base que ele caminhava da antiga aliança, Moisés, ele simboliza a lei. Ele olhou para ele mesmo, amém? E quando ele olhou para ele mesmo, ele disse: eu não sou capaz. E aí Deus disse: o eu sou te enviou. Ele representa a lei. Na graça, eu não olho para Deus, eu não olho para mim para ver se eu sou capaz, mas eu olho para Jesus e digo: Ele é capaz. Abra o último versículo para nós, João 1:29. Não, João 1:29 não. João 8:58. Quando Jesus diz, amados, nesse versículo, Moisés, ele recebe uma resposta de Deus e diz: diga que o eu sou te enviou, amém? E Jesus vem aqui e se posiciona e diz: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quem foi que enviou Moisés? Jesus. Mais uma vez a gente enxerga Jesus lá atrás. E sabe o que é mais lindo? É entender que Jesus nos deu um cheque branco. Não importa sua necessidade, Ele sempre dirá: eu sou sua provisão. Não importa se está doente, Ele diz: eu sou a sua cura. Não importa se você está passando por lutas, Ele diz: eu sou a paz, eu sou a vitória, eu sou o libertador. Quando Jesus veio, Ele disse: o eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Pegue na mão do seu irmão do seu lado. Vamos orar ao Senhor. E a oração que você vai fazer a Deus é uma oração de relacionamento, de intimidade, de dizer: Senhor, eu não quero um relacionamento de temor, mas eu quero um relacionamento de proximidade. Senhor, eu clamo diante da igreja,
e a verdade revelada, Senhor, que o Teu Espírito encontre liberdade para fluir, para levar, Senhor, não a temer, mas se aproximar com ousadia, pois o caminho nos foi aberto pelo Senhor Jesus Cristo. Não precisamos viver com má consciência, Senhor, que nos acusa todo o tempo de nossos pecados, pois a Sua promessa é essa. Existe uma promessa para nós: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Amém? Fala para o seu irmão, fala: você vive na nova aliança, irmão. Tenha paz. Dá um abraço nele. Desejo uma semana abençoada.